Estudo Bíblico O Evangelho de Jesus, segundo Marcos, organizado por Wagner Pinheiro. Referências bibliográficas: Bíblia de Estudo Genebra, Comentário Bíblico Matthew Henry, Novo Testamento, Comentário Bíblico Moody e Comentário Bíblico Shedd. Introdução. O segundo Evangelho é muito distinto quanto ao caráter. A personalidade de Pedro é refletida em quase todas as páginas. Semelhantemente a ele, é vivo em movimentos, ativo, impulsivo. Rapidez de ação é sua característica principal. As narrativas passam rapidamente de um acontecimento para o outro. O Evangelho de Marcos tem sido muito bem chamado de filme do ministério de Jesus. Vivacidade de detalhes é outra característica notável. Embora Marcos seja o mais breve dos 4 evangelhos, frequentemente ele inclui detalhes vívidos que não são encontrados nos relatos de Mateus e de Lucas sobre os mesmos acontecimentos. Considerável atenção é dada à aparência e aos gestos de Jesus. Uma terceira característica proeminente é a descrição pitoresca. No relato de Marcos sobre a distribuição de pão para os 5.000, ele nos diz que o povo se assentou em grupos na relva verde. O vocábulo grego significa canteiros de flores e reflete a bela paisagem de grupos de pessoas trajadas com roupas brilhantes, vermelhas e amarelas, à moda oriental, assentadas no tapete verdejante da lateral da colina. O Evangelho de Marcos é predominantemente o Evangelho da ação. Inclui somente um dos longos discursos de Jesus, o discurso do Monte das Oliveiras, mas demora-se sobre os seus feitos. Fornece-nos mais as obras do que as palavras de Cristo. Marcos registra 18 dos milagres de Jesus, mas apenas 4 de suas parábolas. Essa ênfase sobre a ação é apropriada num evangelho escrito provavelmente em Roma e visando primariamente os romanos. Marcos emprega 10 latinismos e apresenta um número de referências ao Antigo Testamento menor do que os outros escritores evangélicos. Ele explica os costumes dos judeus para os seus leitores romanos. Nem ao menos usa a palavra lei, que ocorre por 8 vezes em Mateus, por 9 em Lucas e por 15 vezes em João. Devido ao fato de que Marcos escreveu para os romanos, omitiu toda a referência à genealogia e infância de Jesus. Os romanos interessavam-se mais em poder do que em descendência. Por isso é que em Marcos, Jesus é apresentado como grande conquistador da tempestade, dos demônios, das enfermidades e da morte. Ele é o servo do Senhor. Isaías. Primeiramente o servo conquistador, em seguida o servo sofredor e finalmente o servo triunfante por ocasião da sua ressurreição. Embora o Evangelho de Marcos seja primariamente histórico, também recebe forte coloração teológica. O primeiro versículo nos dá a nota-chave: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Por muitas e diversas vezes, a divindade de Jesus é enfatizada quer explícita, quer implicitamente. Ele é o Filho do Homem, o Messias, aquele por quem os séculos haviam esperado. Em uma das mais vigorosas passagens dos evangelhos sinóticos, Jesus é citado quando se declara que o Filho do Homem veio para dar a sua vida em resgate de muitos. Capítulo 10, verso 45. Conforme é indicado pelo primeiro versículo do livro, esse é em primeiro lugar o Evangelho de Jesus Cristo, as boas novas da salvação através de sua morte expiatória. Sobre o autor, não há nada de inconsistente nos apóstolos se utilizarem de cooperadores tais como João Marcos, cujo nome aparece no alto desse evangelho, para transformar esse testemunho individual e coletivo em escrita. Quanto aos relacionamentos entre João Marcos e os apóstolos, ver Atos 12, 12 e 25, 13, versos 5 e 3,
Colossenses 4:10, 2 Timóteo 4:11 e Filemão 24. A autoria de Marcos é estabelecida por certas considerações externas. Apesar do título Segundo Marcos não ser original, ele aparece em todas as antigas listas canônicas e em muitos manuscritos arcaicos e acredita-se que tenha sido incluído bem no início da história do texto. Em segundo lugar, os primeiros pais da igreja, tais como Papias, 140 d.C., Justino Mártir, 150 d.C., Irineu, 185 d.C., e Clemente de Alexandria, 195 d.C., afirmam que Marcos escreveu o segundo evangelho. Papias refere-se a Marcos como o intérprete de Pedro. No próximo texto, uma indicação velada da ligação de Marcos com esse evangelho. No próprio texto, uma indicação velada da ligação de Marcos com esse evangelho pode ser observada em outra nota aparentemente irrelevante de um certo rapaz que fugiu quando Jesus foi preso. Alguns intérpretes sugeriram que essa é a forma de Marcos referir-se a si próprio na ocasião, capítulo 14, verso 51. A evidência possível da posição de Marcos como intérprete de Pedro é a ordem cronológica simplificada dos acontecimentos em Marcos, que se reflete na narração de Pedro daqueles fatos no livro de Atos. Atos 3, versos 13 e 14 e 10, versos 36 a 43. Marcos 1. Verso 1. Evangelho. No grego mais antigo significa um galardão oferecido para se levar as boas novas. Depois o termo foi usado como as próprias boas novas. Aqui se refere ao anúncio das boas novas por Jesus Cristo e ao conteúdo desse evangelho trazido por Cristo. O termo princípio indica a introdução ao evangelho da proclamação de João Batista. É muito provável que Marcos tivesse sido o primeiro evangelho a ser composto e serviu de base aos evangelhos de Mateus e de Lucas, sendo os três conhecidos como os sinóticos, termo originário de uma palavra grega que significa ver de um ponto de vista. Jesus, Jeová salva, Romanos 10:13. Cristo, um adjetivo que significa ungido, em hebraico, Messias. No Antigo Testamento, a unção confirmava simbolicamente a escolha de Deus de um rei e sacerdote. Ainda que o termo Filho de Deus tenha um sentido mais amplo, no Novo Testamento aplicado a Jesus, salienta sua deidade. Salmo 2:7, João 10:38, 14, verso 10 e Hebreus 1, verso 2. Os conceitos inerentes ao título são: 1. Jesus é profetizado no Antigo Testamento. 2. Ele é pré-existente e divino. 3. Tem uma relação ímpar com Deus Pai, sem ser gerado no sentido humano. 4. Jesus é o Messias, o servo de Jeová, plenamente identificado com o povo eleito. Consequentemente, ele foi capaz de cumprir sua missão salvadora. Capítulo 10, verso 45. Verso 2. Conforme está escrito. Colocando aqui essa citação do Antigo Testamento, Marcos procura mostrar o progresso orgânico da revelação sob o controle do Divino Senhor da história. Se o Antigo Testamento é o início e a fonte do Evangelho, o Evangelho revelado através de Jesus Cristo é a interpretação final e inspirada do Antigo Testamento. Na profecia, a citação é uma cadeia de textos, Êxodo 23:20, Malaquias 3:1, Isaías 40:3, referentes a mensageiros que Deus tenha enviado como meio de preparação. Verso 4, João, forma simplificada de Yohanan, dom de Jeová,
era parente de Jesus, uma vez que suas mães eram primas. Lucas 1:36. Seu ministério começou em 27 depois de Cristo, proclamando a vinda iminente do Messias e seu reino. João proclamou a urgência do arrependimento devido à aproximação deles. Verso 6. Gafanhotos e mel, alimento natural de áreas não habitadas. Levítico 11:22. Verso 8. Espírito Santo. João batiza apenas com água, simbolizando a lavagem dos pecados renunciados, mas Cristo dará o dom do Espírito Santo e com ele a filiação adotiva de Deus. João 3, versos 3 e 5. A nova aliança traz renovação ao povo de Deus. Jeremias 31, 33 e 34, Ezequiel 37, 14. Através do Filho e do Espírito, que o Filho possui em medida plena. Isaías 42, 1 e 61, 1. Deve-se notar a diferença entre o batismo de João e o batismo cristão, pois este último contém o simbolismo de identificação com a morte e ressurreição de Cristo. Os judeus também batizavam prosélitos, convertidos ao judaísmo. Os essênios, seita que compôs os rolos do Mar Morto, batizavam judeus que ingressavam na sua fraternidade. João trata todos os judeus como necessitados de arrependimento. Joséfo relata sobre a profunda influência que João exercia sobre o povo em geral. Antiguidades, 18º, páginas 116 a 19. Verso 9. E por João foi batizado. O batismo de Cristo foi sua primeira aparição pública depois de ter vivido muito tempo ignorado. Quanto valor oculto há que não é conhecido nesse mundo, porém mais cedo ou mais tarde será conhecido como foi Cristo. Tomou sobre si a semelhança da carne do pecado, e assim por nós se santificou a si mesmo, para que também nós fôssemos santificados e batizados com ele. João 17, 19. Veja com quanta honra o reconheceu Deus quando o submeteu ao batismo de João. Viu o Espírito que descia sobre ele como uma pomba. Podemos ver que se nos abre o céu quando vemos o Espírito que desce e opera em nós. A boa obra de Deus em nós é prova certa de sua bondade para conosco e de seus preparativos para conosco. Verso 10. Logo. Essa importante palavra, às vezes traduzida imediatamente, é característica de Marcos, 12 vezes no restante do Novo Testamento e 42 vezes em Marcos. A palavra sugere talvez não rapidez, mas a certeza e inevitabilidade do soberano plano de Deus, recordando os endireitados, a mesma raiz grega, caminhos divinamente preparados para a vinda de Jesus e seu ministério. Como pomba, Gênesis 1, 2. Verso 11. Tu és meu filho. As palavras por Deus pronunciadas lembram Isaías 42, 1, Gênesis 22, 2 e Salmo 2, verso 7, Mateus 12, 18. Verso 12. O Espírito o impeliu. Essa frase forte entende-se pelo fato de tudo indicar que o autor, Marcos, ao compor seu evangelho, tinha em mira a instrução de novos convertidos na fé. Como Cristo, eles devem prever que o batismo dará início a um período de provação. Verso 13. Permaneceu por 40 dias. Antes da primeira época do ministério da Galileia, Jesus ministrou em Jerusalém e na Judéia. João 1, versos 19 a 3, verso 36. Verso 15. Arrependei-vos. O significado em português seria ser penitente de novo. Traduz bem a palavra grega metanoe, mudar de mentalidade ou pensamento. Metanoia.
reflete a frequente palavra hebraica shub, que 120 vezes no Antigo Testamento tem a conotação espiritual de voltar a Deus. No contexto da conversão, aponta para uma mudança radical de vida em consequência da fé colocada em Cristo. Atos 3,19, 26:20, 1 Tessalonicenses 1,9. Como todos devem nascer de novo, João 3,3. João conclama a todos a se arrependerem e selarem essa mudança no batismo, ou então encarar o julgamento pelo fogo que Cristo trará. Mateus 3,11 e Lucas 3,16. Verso 21. Entraram em Cafarnaum. Jesus escolheu Cafarnaum como quartel-general para seu ministério após a sua rejeição em Nazaré. Lucas 4, versos 16 a 31. Cafarnaum era um centro de comércio e distribuição de peixes. Com um centurião, capítulo 8, verso 5, e uma coletoria de impostos, Mateus 9, 9, não deixava de ter sua importância para os romanos. Verso 29. Casa de Simão. Segundo uma tradição muito antiga, Marcos nos fornece um relatório da pregação e memórias de Pedro. Versos 29 a 31, 40 a 45. Milagres de cura. Ainda que Jesus tivesse duas naturezas, a divina e a humana, o plano de Deus da encarnação era que fosse verdadeiro homem, Romanos 8:3, Filipenses 2, versos 5 a 8. A ênfase de Marcos sobre a humanidade de Jesus é característica. Note-se que Jesus se indignou, capítulo 3, verso 5, 10, verso 14. Ficou condoído, 3, verso 5. Dormiu, 4, verso 38. Suspirou, 7, verso 34. Gemeu, 8, verso 12. Admira-se diante da incredulidade, 6, verso 6. Compadeceu-se, 6, verso 34. Amou um jovem, 10, verso 21. Foi tomado de pavor e angústia, 14, verso 33. E desconhece o dia da sua volta, capítulo 13, verso 32. Por outro lado, Marcos mostra que Jesus é também divino. Assim, os demônios reconhecem-no como dotado de poder sobrenatural e destruidor deles. Capítulo 1, verso 24, 34, capítulo 3, verso 11 e capítulo 5, verso 7. Suas obras deveriam convencer os mais endurecidos incrédulos, capítulo 2, verso 12, 4, 41 e 7, 37. Ele pôde penetrar os segredos do coração humano, capítulo 2, verso 8. É o Senhor do sábado, 2, verso 28, e pode perdoar pecados, 2, verso 10. Quando foi indagado pelo sumo sacerdote, declarou que era o Cristo, Filho de Deus, 14, verso 62. Ressuscitado está à direita de Deus. Verso 32. Ao cair do sol. Marcou-se assim o fim do sábado. Verso 21. Possibilitando o transporte dos enfermos até a presença de Jesus. Lucas 4, 40. Verso 34. Não lhes permitindo que falassem. Jesus não quer o testemunho dos demônios. Capítulo 1, verso 25 e 3, verso 12. Versos 35 e 36. Alta madrugada. Expressão usada por Marcos para designar a última vigília da noite, das 3 às 6. Jesus reage diante da grande popularidade, buscando horas tranquilas para a comunhão com o Pai. Verso 37. Todos te buscam. O grande interesse em Jesus é provocado pelos milagres. A preocupação de Jesus é proclamar o Evangelho, capítulo 1, verso 15. Versos 39, 44 e 45. Aqui se relata em geral a primeira viagem pela Galileia com os 4 discípulos. Jesus deu mais 2 voltas pela Galileia. Capítulo 6, verso 1 a 7, verso 23 e 9, versos 33 a 50. Verso 40, um leproso.
A lepra, segundo o vernáculo original, encerrava várias doenças na pele. Não é a doença hoje chamada hanseníase, porque não se citam sintomas dela, porque implicou na imundícia, Levítico 13:45. Era natural que se tornasse um símbolo de pecado. Nota homilética: a lepra e o pecado são repugnantes, espalham-se, são incuráveis fora da operação graciosa de Deus. Cristo é a única solução. Quer porque se compadece, pode fazê-lo porque veio de Deus, João 3:2. Falo curar porque veio para isso, Marcos 10:45. Verso 43, veemente advertência, João 11, versos 33 e 38. Frisando a importância de guardar o segredo sobre sua pessoa e missão messiânicas até após a ressurreição. Os judeus esperavam um Messias guerreiro, político, nacionalista, não o Salvador do mundo e da condição de pecado do homem. Capítulo 10, verso 45.